Olá a todos. Bom, a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante que parece que não está vinculado ao que a gente está estudando, mas tá sim. Então a gente vai falar sobre os índios Cherokees e a catástrofe. É um assunto que eu tava querendo trazer aqui para o canal. O que eu vou mostrar para vocês hoje não é tudo que eu queria mostrar. Talvez em breve eu faça um segundo vídeo desse vídeo aqui, complementando mais informações dos Cherokees, mas o que a gente vai ver hoje basicamente uma pequena parte, é um pequeno fragmento de informações que os Cherokees têm sobre a grande catástrofe, no caso a inversão do campo magnético, que a gente está discutindo aqui no canal. Então, os índios Cherokees são uma tribo de índios bem antigas que viviam nos Estados Unidos, se eu não me engano no Tennessee. A gente vai ler um pouco sobre eles e a gente vai ver algumas coisas, tá? E bastante interessantes, tá? Então vamos lá. Bom, então vamos ler um pouco aqui sobre os Cherokees. Se a gente pesquisar aqui na Wikipédia vai ter algumas informações sobre eles. Então diz assim, ó, que eles, né, os Cherokees, eles são dos povos indígenas da Southeastern Woodlands dos Estados Unidos, acho que é sul do leste, se eu não me engano. Antes do século XVIII, eles estavam concentrados em suas terras natais, em cidades ao longo dos vales dos rios, do que hoje é o sudoeste da Carolina do Norte. Pois bem, sudeste do Tennessee e bordas do oeste da Carolina do Sul e norte da Geórgia e nordeste do Alabama. A língua Cherokee faz parte do grupo de línguas Iroquoian. No século XIX, James Mooney, um dos primeiros etnógrafos americanos, registrou uma tradição oral que falava da tribo ter migrado para o sul nos tempos antigos da região dos Grandes Lagos, onde outros povos de língua iroquoia se estabeleceram. Mas o antropólogo Thomas White escreveu em 2007, datando a divisão entre os povos como antes, e ele diz que a origem da língua proto-iroquesa provavelmente foi a região dos Apalaches, e a divisão entre as línguas iroquesas do norte e do sul começou há 4.000 anos, diz aqui. No século XIX, os colonos europeus americanos classificaram os Cherokees do sudeste, como uma das 5 tribos civilizadas da região. Eram agrários, viviam em aldeias permanentes e começaram a adotar algumas práticas culturais e tecnologia dos colonos brancos. Culturais e tecnológicas, perdão. Eles também desenvolveram seu próprio sistema de escrita. Hoje, três tribos Cherokees são reconhecidas federalmente. O Bando Unido de Índios Cherokee, em Oklahoma, a Nação Cherokee, em Oklahoma também, e o Bando Oriental de Índios Cherokee, na Carolina do Norte. A Nação Cherokee tem mais de 300 mil membros tribais, tornando-a a maior das 567 tribos reconhecidas federalmente nos Estados Unidos. Além disso, vários grupos reivindicam a linhagem Cherokee, e alguns deles são reconhecidos pelo Estado, e estima-se que um total de mais de 819 mil pessoas tenham sido identificadas como tendo ascendência Cherokee no censo dos Estados Unidos, e a maioria não é membro inscrito de nenhuma tribo. Das 3 tribos Cherokee reconhecidas pelo governo federal, a Cherokee Nation e o UKB, eles têm sedes em Tahlequah, em Oklahoma, e a maioria dos seus membros vive no estado. Os UKB são, em sua maioria, descendentes de antigos colonos e também chamados de Western Cherokee, acho que é Cherokees do Oeste, em português. E aqueles que migraram do Sudeste para o Arkansas e Oklahoma por volta de 1817, antes da remoção dos índios, eles são parentes dos Cherokees, que mais tarde foram transferidos à força para lá na década de 1830, sob a lei de remoção de índios. A faixa oriental de índios Cherokee está localizada em uma terra conhecida como limite de Coaliano, oeste da Carolina do Norte. São, em sua maioria, descendentes de ancestrais que resistiram ou evitaram a realocação, permanecendo na área. Por terem desistido da filiação tribal na época, eles se tornaram cidadãos estaduais e estadunidenses. No final do século XX, eles se reorganizaram como uma tribo reconhecida federalmente. Pois bem. Bom, agora a gente vai entrar na parte mais interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Então diz assim, ó:
Aqui, os nativos americanos estão relacionados às 10 tribos perdidas de Israel, diz o chefe Reverend. Bem interessante, hein? Vou deixar o link na descrição desses materiais aqui que eu tô lendo. Pois bem, então vamos lá, vamos ver o que diz o chefe Reverend. Bom, agora a gente entra na parte mais interessante, então vamos lá. Aí aqui vem a pergunta: é possível que os nativos americanos sejam parentes próximos das 10 tribos perdidas de Israel? É uma pergunta aqui que o cara quer saber, que o autor aqui quer saber. É possível? Será que é possível que esses nativos americanos sejam parentes próximos das 10 tribos de Israel? Será? Então a gente vai ver algumas coisas aqui e a gente vai tentar juntar os fatos. Então diz assim, ó: o chefe nativo americano Joseph Reverend, da nação Arawak do Norte, ele apresentou uma teoria controversa que alguns acham que vale a pena ser investigada mais de perto. Pessoas como eu concordo, realmente, eu acho que deve ser investigado mais de perto sim esse assunto. Então diz assim, ó: o chefe de guerra Amahura está convencido de que as duas nações têm muito em comum, e ele aponta várias semelhanças impressionantes entre sua religião, costumes e história antiga. Então aqui do lado, vocês estão vendo, né? Esse cara aqui, o chefe Reverend, inclusive ele tem um livro escrito. Ele escreveu um livro chamado O que os Antigos Diziam, só que o livro está em inglês. Em inglês o nome é What Did Old Ones Say. E ele, nesse livro, ele deixa registrado a experiência dele vivendo ao lado dos Cherokees, e ele relata muitas coisas. Eu não tenho o livro. O livro eu acho que tem disponível na Amazon, na internet vocês encontram, não tem um livro físico. Eu vou tentar obter esse livro para tentar pegar alguma coisa e, se possível, fazer vídeo aqui no canal sobre isso. Mas por enquanto o que eu tô mostrando aqui é só algumas coisas que eu consegui mesmo, e talvez futuramente eu faça outros vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto bastante interessante que tem que ser conhecido pelas pessoas. Então diz assim, ó: o cacique Reverend é descendente de índios americanos e Bnei Anussim. Esse Bnei Anussim são judeus que foram forçados a se esconder ou se converterem ao catolicismo durante os séculos 14 e 15. Em uma entrevista para o jornal Israel News, o chefe Reverend deixou claro que não há dúvidas em sua mente. Nativos americanos e judeus têm mais em comum do que a maioria imagina, segundo aqui o Joseph Reverend. E ele está falando isso por experiência própria, hein? Ele conviveu com os Cherokees, ele convive com os Cherokees. Então os Cherokees, eles estão revelando algumas histórias ao público, não todas, mas algumas, tá? Nesse período agora que a gente está vivendo. Como eu falei em um dos vídeos atrás, a história verdadeira, galera, muitas das vezes ela tá com os índios. E eles estão começando a soltar fragmentos da história. Então é interessante a gente acompanhar isso. E muitas dessas coisas bate com a catástrofe da inversão do campo magnético, mas vocês vão entender isso um pouco mais pra frente, já já. Bom, então aqui diz assim, ó: olha só, que interessante a visão do Joseph Reverend. Bate com muitas coisas. E a gente vai ver aqui, ó, ele diz assim, ó: entre o meu povo, o nosso antigo nome para Deus é Iá, o Espírito Supremo dos Espíritos, muito semelhante a Yahuwah, o nome do Criador dos céus e da terra. Olha só, quem diria? Que interessante o que o Joseph Reverend levanta aqui. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui. Tem uma série de vídeos só sobre o nome do Criador. Bastante importante, acompanhe quem não acompanhou. Então diz assim, ó: entre os ancestrais de minha esposa, Aí ele diz essa palavra aqui que eu não sei pronunciar, acho que é Aniquituá-Iá, Cherokee. Eles chamavam Deus de Iorehuá. Eu acho que é Iohua, né? E diz assim, ó: e as semelhanças não param por aí. Eles carregaram uma arca para a batalha. Eles celebraram 7 festas e mantiveram um 7º dia de descanso. Uau! E tinham cidade de refúgio, não comem carne de porco, disse o chefe Vendaval. Olha só, galera, então eles celebravam 7 festas, exatamente como os israelitas seguem, exatamente como está na Bíblia, o Criador ele tem 7 festas. Eles mantiveram um 7º dia de descanso. Olha, então eles mantiveram o Shabat. Que interessante, uau! E ele tinha cidade de refúgio, não comem carne de porco. Ou seja, mais uma característica, mais uma coisa que está na Torá, para a gente não comer carne de porco, carnes imundas, carnes impuras. Tudo isso está lá na Torá, tudo isso está lá na Antiga Aliança. Então, para vocês verem que a visão dele é uma visão bastante interessante, que bate muito também com o que eu penso.
E no meu ponto de vista, faz bastante sentido isso mesmo. Porque o nome do criador também para eles é Iá. Então para vocês verem a semelhança em todos os aspectos. Diz assim, ó, embora as semelhanças etimológicas possam ser coincidências, o chefe Reverend ele acha que as histórias da criação dos nativos americanos também se assemelham a certos relatos bíblicos. Muito interessante, galera, muito interessante mesmo. Então diz aqui, ó, a história do grande dilúvio e Noé é um exemplo. Uma história de Choctaw conta como o Criador veio a um homem chamado Noah. Olha só, na visão deles o nome do rapaz é Noah, que em hebraico acho que é Noah. E disse a ele que o mundo seria coberto de água. Então o homem foi instruído a fazer uma grande jangada para salvar a humanidade. E as histórias vêm de tradições orais que datam da época pré-colombiana. Então aqui eles estão se referindo exatamente ao dilúvio. Uau! Tipo assim, percebe como os índios eles têm muito mais informação útil do que a ciência de hoje? Vocês estão percebendo isso, né? Então muitas das vezes a história ela tá com os índios, galera, certo? E eles falam uma coisa também que é interessante. O homem oculto, o homem branco, perdão. O homem branco, ele oculta essas coisas. Tem alguns dos índios da tribo Cherokee que eles dizem isso. O homem branco, ele oculta esse tipo de informação. Então, tipo assim, é interessante, né? Pra gente ver, galera, o quão fundo a gente tá no mundo da manipulação. O quão fundo o mundo hoje em dia tá mergulhado na manipulação. Ele tá mergulhado nesse mundo onde as informações não são mais confiáveis. Então, muitas das vezes eles acabam dizendo assim: a história dos índios é loucura, não perde tempo com isso. Os índios eram loucos. Os índios não tinham conhecimento, os índios eram analfabetos, etc e tal. Então, a ciência desconsidera ou ignora totalmente a história dos Cherokees. Mas, no meu ponto de vista, os Cherokees têm muito mais informação útil do que eles, certo? Então, hoje em dia a gente tem que dar valor só para o que os cientistas falam. Então a humanidade ela foi condicionada a dar valor só ao que os cientistas falam. Por exemplo, você diz assim: tá, mas e a história dos povos antigos? Aí vem uma pessoa aí que defende a ciência cegamente, aí diz assim: não, mas a história dos índios não tem relevância. Os índios eles não tinham conhecimento, eles não tinham tecnologia, eles não tinham ciência. Não precisa, ignora, não precisa dar atenção ao que os índios falam. Então, a gente só tem que dar crédito ao que os cientistas dizem no mundo de hoje, percebe? É a hipocrisia grotesca. Bom, agora vem a parte mais interessante no meu ponto de vista, que ele diz assim, ó: outra história de índios americanos, né, fala de uma época em que o mundo era todo uma massa de terra e éramos todos uma tribo. Ou seja, aqui ele está dizendo que antigamente a Terra apenas existia um continente apenas. Eles chamam de Pangeia, mas apenas tinha um continente. Não sei se vocês lembram de uma vez que eu falei em um dos vídeos que a cada inversão do campo magnético da Terra, a Terra expande. Porque ela expande, porque os domos eles expandem. Isso foi um mecanismo que o Altíssimo Criador criou para vencer a superpopulação. Então não tem esse problema de, por exemplo, a elite vende muito a agenda da redução populacional, porque para eles a Terra está muito cheia. Mas o Criador ele fez tudo perfeitamente, tanto que um dos primeiros mandamentos do Criador na Bíblia, em Gênesis, é o quê? Se multipliquem. O Criador mesmo diz: multipliquem-se. Por quê? Porque ele criou a Terra com esse mecanismo de expandir a cada inversão do campo magnético. Então não há risco da Terra ficar superlotada, percebe? Porque a Terra expande. Isso faz sentido no nosso modelo da Terra plana, inclusive. Talvez eu faça um vídeo sobre isso futuramente, mas basicamente é isso. A cada inversão do campo magnético a Terra expande, então foi por isso que os continentes eles se afastaram, as placas tectônicas, porque as placas elas estiveram junto um dia, então é exatamente isso aqui que ele está dizendo. Então diz assim, ó: tentamos construir uma torre no céu para o Criador. Olha isso, hein? Tentamos construir uma torre. Ele falando dos antepassados. Provavelmente isso aqui eu interpreto como a Torre de Babel. Parece que é isso. E eles dizem aqui, ó: essas são tradições orais pré-missionárias e eles são transmitidos por contadores de história, especialmente treinados, que são proibidos de mudar uma única palavra, disse o chefe Reverend.
que no caso aqui ele tá falando sobre os History Keepers. Os History Keepers é uma pessoa específica da tribo que é escolhida e preparada desde criança para guardar a história. Então os índios, eles possuem a história verdadeira, eles guardam a história verdadeira, a história que não chega até nós, certo? Pois bem, então muito interessante o que ele está dizendo aqui, ó. Então ele diz assim, ó: as primeiras nações têm muitas profecias que foram transmitidas de geração em geração. E sabemos que no passado o Criador destruiu a terra com água. E hoje estamos vivendo nas gerações em que o fogo, veja bem, o fogo virá para purificar a terra. Eu penso que isso aqui ele está se referindo ao plasma, na inversão do campo magnético. Então, muito interessante isso aqui, sério, muito interessante mesmo. Então diz aqui, o Anishinaabe é muito parecido com as palavras hebraicas Anishinaabe, que é povo do profeta. E eles moravam no litoral, mas suas lendas dizem que antes disso eles vinham das grandes águas. E temos desenhos em cavernas desses navios que são muito semelhantes aos desenhos de navios fenícios nos livros de história, ele diz aqui. Outra fonte aqui diz, chefe Reverend. O chefe Joseph Reverend, o atual líder da tribo da nação tribal Arawak do norte da América do Sul e Caribe, ele considera o ceticismo como etnocentrismo. Descendente dos Bnei Anusim ou cripto-judeus, o Reverend está entre os poucos que acreditam que os nativos americanos compartilham laço com os judeus, no caso aqui os descendentes da tribo de Israel. O chefe Reverend compartilhou seus sentimentos atípicos em uma entrevista ao Breaking Israel News. Na entrevista ele compartilhou e traduziu uma oração que ele acredita ser uma reminiscência da oração Shema. Então tá aqui a oração, então diz aqui, ó, foi traduzida como ouçam, ouçam, gente, quando vocês se reunirem vamos dançar antes do Criador. Reverend explicou que enquanto entre seu povo, o antigo nome de Deus é Iá. Entre os ancestrais de sua esposa, a Cherokee, eles chamavam Deus de Yahuwah, um título com semelhanças impressionantes com o Yud-He, Yud-Ke, Vav-Ke, só que aqui é Yud-He, Vav-He. Ou seja, isso aqui é exatamente o tetragrama do Criador, para vocês verem, olha só, tipo assim, olha só como os índios, eles tinham sim conhecimento da verdade, certo? Eles tinham informações úteis. Exatamente o nome do Criador, Yud-Rei Vav-Rei, o tetragrama sagrado. Então, como eu falei, galera, muitas das vezes a gente tem que passar a observar com mais atenção a história dos índios, certo? Os índios, eles não são manipulados, porque eles não têm acesso à tecnologia. A história que eles têm, que eles presenciaram, que eles contam de gerações em gerações, é imutável. Ninguém pode mudar e tirar aquilo deles, certo? Pois bem, eles também carregavam uma arca para a batalha. Eles tinham um 7º dia de descanso. Eles tinham cidade de refúgio e não comem carne de porco, afirma ele. Mesma coisa que eu li na outra matéria, vou deixar abaixo, certo? Então, indiretamente eles estão se referindo também à inversão do campo magnético. Então, galera, isso aqui é só uma parte de informação que eu trouxe sobre os Cherokees. Talvez futuramente eu traga mais vídeos falando sobre isso, porque é muito interessante. Bom, como eu falei, tem um livro chamado O que os Antigos Diziam, onde eles disponibilizam algumas histórias. Pelo que eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, algumas coisas que eu fiquei sabendo, algumas dessas lendas dos índios Cherokees, eles relatam o plasma, eles dizem que há um grande fogo que destrói a Terra e esse grande fogo está por vir. No meu ponto de vista, por que eles estão liberando essas histórias? Porque provavelmente eles têm os sinais também para identificar que a inversão do campo magnético está perto. Então, a gente tem que entender o seguinte, que os índios Cherokees deixaram informações pra gente sobre a catástrofe que eles presenciaram, que de acordo com esse modelo que a gente discute, faz bastante sentido. Então, eles deixaram pra gente registrada a inversão do campo magnético. Como eu falei, a história ela tá com os índios. A inversão do campo magnético ela não é só relatada pelos índios Cherokees, mas por outras milhares de tribos que existem pelo mundo. Então, galera, isso é só um fragmento do que eu queria passar, talvez eu faça vídeos futuros. Então a gente tem que entender que eles falam sobre a inversão do campo magnético. Então provavelmente eles são sim, há indícios, coisas que evidenciam que eles são sim parte dos israelitas das tribos perdidas. Então isso é o mais fascinante. Então, o que a gente tem da história verdadeira? Bom, a gente tem o único livro que a gente pode tirar como verdade. A única fonte que a gente tem como história verdadeira, ela tá na Bíblia. Sei que muitas pessoas podem achar chato ler a Bíblia, mas a verdadeira história tá lá. Então, galera,
A inversão do campo magnético foi criada pelo Criador, é um evento criado por ele para limpar a Terra e purificar de tempos em tempos. Então, os índios Cherokees, eles também dizem que o homem branco, ele oculta esse conhecimento das massas. Interessante, né? Interessante. O pessoal da Terra plana sabe bem, né? Que eles ocultam mesmo as coisas. Então, galera, então é isso. A história que eles têm não chega até nós, mas está chegando algum fragmento da história até nós. Como eu disse, a história verdadeira, ela tá na Bíblia. Então, o que a gente tem da história verdadeira, o único livro que documenta isso é a Bíblia. Então, galera, talvez eu faça vídeo sobre isso futuramente. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela paciência. Eles deixaram registrada a inversão do campo magnético. Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.